destinado a tirar a sua atenção. A adoração, o momento de cultuar o Senhor, o momento da palavra, são momentos preciosos. São momentos no qual a gente precisa priorizar, entregar o nosso melhor. Então você que está em casa, convide a sua família, envie para as pessoas para ouvirem esse momento, essa palavra. E vamos, em nome de Jesus, crer que Deus está no controle de todas as coisas. Confiar e permanecer. Assim como foi a palavra de oração de início, é tempo de permanecer. É tempo de permanecer. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, a gente precisa crer que a palavra ela nos dá vários entendimentos, ela nos leva para várias direções, porque a palavra ela é viva e eficaz. Então a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. E Deus colocou algo no meu coração, um entendimento no meu espírito, que as pessoas não estão sabendo discernir as coisas. As pessoas não estão tendo mais capacidade de permanecer no nível de relacionamento com Deus. Começa de uma forma bem eufórica, né? Começa de uma forma bem decisiva, mas não permanece. Eu vou começar aquela dieta segunda-feira e está animado e faz a compra suplemento, faz isso. Chega na outra semana, essa intensidade acaba. E eu creio que assim pode estar acontecendo na sua vida, como pode chegar na nossa vida. Então a gente não pode ser inconstante. Eu amo esse versículo, 1 Coríntios 15, 58. Seja firme, seja inabalável, e outras traduções, constante, e seja abundante. Sabendo que quando a gente faz no Senhor, nenhum trabalho é em vão. Mas a maior dificuldade que eu vejo que Deus está enfrentando relacionada à nossa vida é a permanência. Tem sido difícil permanecer. As pessoas estão querendo desistir por qualquer coisa. As pessoas estão querendo desistir por qualquer motivo. Um motivo fútil, motivo pequeno, coisas tão pequenas, mas estão gerando grandes estragos. E Deus colocou sobre uma força contrária, um vento contrário, que está resistindo, está impedindo o povo de crescer. E não só esse vento, Deus mais uma vez falou comigo esse mistério do 3. Um vento contrário, um vento tranquilo, uma brisa e uma tempestade. Algo muito forte que pode destruir. Então hoje a gente vai fluir nessa palavra. Esses ventos que estão chegando sobre a nossa vida, que pode estar desanimando, tirando o foco, nos levando para outra direção, nos conduzindo para lugares errados, simplesmente por não estar obedecendo a palavra de Deus, por não estar preparado para passar por esses momentos. Então abra sua Bíblia em nome de Jesus, em Atos, capítulo 27, a gente vai ler o versículo 7, Atos 27, 7, que diz assim: navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnído, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmão. Deixa eu explicar esse momento. Paulo ele estava aprisionado. É como se fosse uma prisão domiciliar. Ele estava indo conversar com vários líderes daquela cidade onde ele se encontrava. E ele queria ir para Roma, porque ele tinha nacionalidade romana, mas ele estava dentro de um navio com em torno de 300 homens presos. Essa dificuldade que eles estavam enfrentando é porque eles estavam por um caminho errado. E esse vento contrário Deus colocou no meu coração, e a palavra de Deus ela testifica isso, porque o vento contrário ele pode ser uma ação maligna,
pode ser uma resistência, pode ser algo que vem tentando paralisar você, mudar você de direção. Onde que nós encontramos isso? Mateus 14, versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que significa esse contrário? É enantios, é uma metáfora daquilo que se opõe, como um adversário. Ele é hostil, antagônico no sentir e no agir, oponente. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas principados e potestades. Você lendo o livro de Efésios, a partir do versículo 10, no capítulo 6, vai dizer que a gente precisa se revestir de toda a armadura. Não pode ser um capacete somente, precisa ser toda a armadura, para aí sim vencer as ciladas, as astutas de Satanás. Então a gente precisa entender esse momento. Será que esse vento contrário tem sido algo espiritual na nossa vida? Será que esse vento contrário é por uma desobediência, uma falta de posicionamento, uma falta de renúncia, por querer as coisas erradas? Então a gente precisa vigiar o que a gente está vivendo. Deixa eu trazer à sua memória uma reflexão que a gente está vivendo hoje. A pandemia, ela não está te transformando. A pandemia simplesmente está mostrando quem você é de verdade. A pandemia, ela está podendo mostrar o nível de relacionamento que você está tendo com Deus. A dificuldade, ela vai expor a nossa realidade. Como tem sido suas palavras, suas decisões, suas atitudes, suas escolhas, através de uma dificuldade, através de uma adversidade. Qual tem sido sua reação perante um problema? Eu posso dizer que a sua reação está afirmando e dizendo o nível da sua fé em Cristo. O nível de intimidade que você está com Deus são as suas reações, as expressões e movimentos que você está fazendo diante de uma dificuldade. Então a gente precisa entender que a forma que a gente reage mostra a nossa fé. Algo acontece na sua vida. Quais são as palavras de poder que você tem declarado? O mundo ele era um caos, mas depois que Deus disse uma palavra, aquilo se transformou em bênção. Então aquilo que era um caos, uma escuridão, esse problema, essa dificuldade só vai ser sanado quando você disser uma palavra. Então a gente precisa crer nesse poder, a gente precisa crer na situação que nós estamos vivendo, mas que Deus continua sendo o mesmo e Ele está conosco. Então a nossa realidade está expondo o nosso nível de intimidade com Deus. Você pode ver que no Antigo Testamento Deus dizia: eu vou levantar as suas saias, eu vou mostrar a sua nudez. Eu entendo esse momento como hoje também, porque Deus está expondo a mentira, Deus está expondo o roubo. As pessoas não estão mais permanecendo naquilo que elas dizem ser, naquilo que elas dizem fazer. Por que Deus chamou os fariseus de hipócritas? Porque a hipocrisia é você falar e não fazer. A hipocrisia é você dizer algo para alguém que você também não faz, colocar um jugo que nem você carrega. É isso que a gente precisa entender. Eles honravam o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante. Então essa palavra Deus colocou no meu coração para despertar o nosso espírito, para despertar aquilo que está morto, aquilo que está cansado, aquilo que está desanimado. Talvez você já está desacreditado da vida, do casamento, do trabalho, acha que nada vai acontecer, acha que mais nada vai mudar, que não vai ter mais nenhuma diferença, mas não. Deus continua sendo o mesmo. E no versículo 13 de Atos 27, diz assim: soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado algo que desejavam, levantaram âncora
e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Deixa eu trazer outra reflexão para você. Esse é o segundo vento, aquela calmaria, aquele momento brando, que as coisas vão se tornando ou voltando ao normal. Cuidado com esses momentos. Podem ser momentos passageiros, podem ser algo momentâneo, nada decisivo, nada concreto. E isso é perigoso. Por quê? Porque você vai se acomodar, você vai se entregar. Já deu tudo certo, está tudo bem. Cuidado para que isso não torne um comodismo dentro de você, para que você não se torne uma pessoa comodista. O que é o comodista? Aquele que não quer mais saber de responsabilidade, aquele que não quer mais resolver nenhum problema. Está tudo bom, está tudo perfeito, você está satisfeito, você se contenta com a realidade que você está vivendo. Não, Deus não quer isso na sua vida. Deus sempre tem mais, Deus sempre tem mais. Nós que precisamos querer mais de Deus, buscar mais de Deus. Por que eu estou falando isso? Mateus 6,33 ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino de Deus, você vai entender e estar preparado para as dificuldades que vão chegar na sua vida. Você vai ter ferramenta, você vai ser capacitado, moldado, transformado, renovado, para você enfrentar e viver o mundo, ou uma situação de crise. Então a gente não pode se acomodar, a gente precisa priorizar o reino, a gente precisa manter a busca pelo reino, mas de uma forma intensa. Por que eu sou apaixonado por 1 Coríntios 15:58? Porque a gente precisa ser firme, a gente precisa ser inabalável e precisa ser abundante. Estamos esquecendo que aquele que quiser vir após mim, como Jesus disse, tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Ele. O reino de Deus é aqueles que se esforçam, e só se apoderam do reino de Deus aqueles que agarram esse esforço e traz para a vida. Então a gente precisa se posicionar dessa maneira. Para você realmente dizer que está vivendo o reino, você precisa se esforçar. Não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para viver algo que você fala, mas não faz. Deus não quer isso de você. Isso é uma mentira. E a Bíblia fala que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, os que adorem em espírito e em verdade. E Jesus nos ensina: não sejam só ouvintes, mas sim praticantes. Para de só ouvir, comece a praticar, porque a prática vai trazer uma experiência, vai fazer você viver algo genuíno. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando as coisas parecem estar ao normal, mas não estão. Sabe por quê? Olha o versículo 14, Atos 27:14. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. No navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Será que já chegou esse momento na sua vida? Aqui, eles já estavam colocando alimento para fora do barco, já estavam desmontando a estrutura desse navio. Por quê? Porque o navio estava prestes a afundar, devido a esse vento, devido a essa tempestade, a esse tufão. Será que realmente precisa chegar essa situação para você se posicionar? Será que você tem que começar a tirar coisas na sua vida que são essenciais, coisas que são fundamentos, mas você está tendo que desperdiçar porque está desobedecendo, porque está no caminho errado? Chega disso. Hoje é o momento de basta, mas é o momento de posicionamento em buscar e fazer a vontade de Deus. Não dá mais para ser ativo, precisamos ser efetivos. Porque a pessoa que ela é ativa tem características boas, uma proatividade,
pessoa está em prontidão, uma altivez, isso é ótimo, mas tem um porém. Quem é ativo é aquele que funciona, e Deus não quer que você funcione na presença dele, Deus quer que você flua. Então a efetividade está ligada ao propósito. O significado de efetivo é propósito. Não adianta você fazer milhares de coisas para Deus se isso não é a vontade de Deus. Quando chegar o fim e o momento do juízo, o que Deus vai cobrar de nós? Não o que a gente fez, e sim o que Ele mandou a gente fazer. Só que hoje está pregando o Evangelho que você não precisa sofrer, entrega tudo para Deus. Eu não estou anulando essa atitude. Quando você entrega algo para Deus, você tem uma responsabilidade sim, porque o impossível pertence a Deus, o possível é nosso. Nós precisamos agir, nós precisamos mudar, nós precisamos posicionar. Não dá mais para viver da mesma forma, não dá para viver oscilando. Está tudo bem? Eu tenho Deus. Está tudo mal? Deus me abandonou. Tem uns que colocam, eu estou num deserto, meu Deus, esse deserto está acabando comigo. Eu parei e refleti sobre isso. Deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de crescimento, amadurecimento, de se achegar a Deus, de restabelecer a paternidade, o senhorio, reconhecer quem Deus é. Isso é deserto, porque Deus ele vai prover a vestimenta, Deus vai prover a bebida, Deus vai prover o alimento, nada vai faltar. O que vai ter é relacionamento. Por que o povo andava em círculo? Porque a mente não estava transformada, a mente não estava liberta. Não é isso que Deus quer. Deus não quer libertar você e permanecer você no deserto. Deserto é lugar de crescimento, é lugar de restabelecimento com a intimidade com Deus. Então não use o deserto como algo ruim, use o deserto como oportunidade, porque Jesus ele nos ensina isso em Hebreus. Em Hebreus fala que Jesus ele obedeceu, sofreu e foi aperfeiçoado. O que eu tomo posse sobre isso? Quando eu permanecer, eu vou obedecer. A minha obediência ela vai trazer um sofrimento, porque não é fácil obedecer. Vai ter momentos de renúncia que não serão fáceis, mas isso vai trazer um aperfeiçoamento. Hebreus 12:5 fala que a gente precisa reconhecer e lembrar que Deus é Pai. E por Ele ser Pai, Ele vai exortar, Ele vai disciplinar, Ele vai ensinar. Por quê? Porque o sofrimento é como uma disciplina para o aperfeiçoamento. Talvez no momento você não entende, talvez no momento você não concorde, mas com o passar do tempo vai haver um entendimento e você vai perceber que isso era o melhor. Romano 12:2 ele vai fazer o quê? Experimentar o que é agradável, o que é bom, agradável e perfeito. Esse bom, agradável e perfeito não está relacionado a nós, está relacionado a Deus. É bom para Deus, é agradável para Deus, é perfeito para Deus. Por isso Mateus 6,33 ele fala de justiça. Não é só buscar o reino, busca o reino e a justiça, porque aquela justiça é você ser aprovado por Deus, é aquilo que você faz ser agradável a Deus. Tem gente tomando atitudes, fazendo até mesmo a obra, achando que agrada a Deus. Chega disso, chega de uma máscara, chega de uma aparência que você não vai sustentar. Então a gente precisa entender que essa realidade a gente pode estar vivendo, essa realidade pode chegar na nossa vida, mas nunca seremos desamparados. E no versículo 13 ele diz assim, Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha como que esse versículo é precioso. Efésios 4:13,
a gente precisa ter uma unidade na fé. No capítulo 3, fala da unidade no Espírito. O que é unidade? Viver em unanimidade. Precisamos ser unânimes nessa fé. Mas o interessante é o versículo 14. Para que, olha a condição. Você precisa ter unidade na fé. Você precisa ser pleno no conhecimento de Deus. Você precisa ter o estado da maturidade de Cristo. A medida e a estatura da plenitude de cristão. A gente precisa estar no nível lá em cima. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, mais uma vez vento, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem induzem ao erro. Por que eu coloquei esse versículo? Porque Paulo, no momento que eles estavam tendo aquela dificuldade no navio, ele disse algo interessante. Atos 27, 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Por que eu coloquei Atos 21 junto com Efésios 13? Quem você está ouvindo? Com quem você tem se relacionado para receber uma direção de Deus? Paulo havia alertado aquele povo: não vai para esse caminho, não vamos fazer isso. Ele já estava falando com aqueles que estavam coordenando aquele navio, até chegar ao ponto dele falar em pé. Por quê? Porque ele estava tendo uma direção de Deus, e Deus falou com ele que ninguém iria morrer, mas precisava obedecer. Chegou o naufrágio, tiveram que nadar até a superfície, mas Deus guardou eles por causa de Paulo. Então a gente precisa entender o caminho que nós estamos trilhando. É um caminho de desobediência ou um caminho de obediência? É um caminho de princípio ou é um caminho de entendimento humano, de raciocínio humano? Quais são as pessoas que você está se relacionando? Qual é o nível com quem você se relaciona? Porque você precisa andar com pessoas que estão um nível acima do seu, para que possa puxar você. No momento que Pedro começou a afundar, porque ele estava vendo a tempestade, ele estava vendo o vento, aquilo estava tirando a atenção dele. Pode ser o que você está vivendo hoje. As dificuldades, a tribulação, tudo que a gente está vivendo como crise, pode estar tirando o seu foco e fazendo você perder a fé que você tem. Você está se esfriando, você não tem mais sensibilidade com a palavra, você não tem mais sede, mais fome, você está ficando frio. Não importa se eu vou ou não vou na igreja, se eu assisto ou não assisto live, se eu oro ou não oro, não está tendo mais importância nem significado. Isso está errado. Isso é perigoso para quem pode estar assim me ouvindo. Por que Deus está falando isso? Porque Ele não quer que você permaneça assim. Por que Deus não muda? Porque você não quer. Ele já te mostrou a mudança, está na palavra de Deus. Arrependa-se. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso é o mesmo sentimento, a lamentação. Pode até ter um arrependimento, mas não é a transformação, não é a metanoia. A pessoa não se arrepende mudando de rota e mudando de direção. Ela só tem um remorso, mas depois continua praticando o errado, fazendo aquilo que é errado. Isso é perigoso, sabe por quê? Efésios 2:2. Vamos ler a partir do versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Romanos 12:2, é a mesma coisa. Segundo o príncipe do poder do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Você está sendo filho de quem? Qual é o vento que está conduzindo você?
Qual é o vento que está levando você? O vento da desobediência? Você falar hoje, arrependa-se. Sabe o que a pessoa vira para a gente e fala? Não julgueis para quem não seja julgado. Você está tirando um cisco, mas tem uma trava no seu olho. As pessoas já estão prontas para se defender e não para se arrepender. Mas Deus está transformando isso. Deus está mostrando que a palavra ela não vai mudar. Ela é imutável, ela é irrevogável, assim como Ele. Não é a palavra que vai se amoldar a nós, somos nós que queremos nos amoldar à palavra de Deus. Então a gente precisa cair na realidade. Essa máscara, se ela não cair, Deus vai arrancar ela de você, porque Deus não quer ver você vivendo desse jeito, inconstante, as emoções turbado. O que é isso? Desorientado, fora de si. As emoções estão conduzindo você, a ansiedade está conduzindo você, fazendo você precipitar, você tomar decisões erradas. Então a gente precisa permanecer. Pedro, no momento que pulou do barco e foi para a água, eu posso colocar que ele foi precipitado. Por que eu provo a precipitação de Paulo? Porque ele não permaneceu no alvo. Todas as vezes que a gente se precipita, a gente não mantém o alvo. Isso mostra que a gente está num caminho errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer te dar algo concreto, algo definitivo, algo genuíno, algo que vai ter um efeito, uma transformação, um poder. Por isso a palavra de Deus diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus vos deu um espírito de coragem e não de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A gente precisa entender isso. Romanos 8,14, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu espírito. Cuidado, você está sendo filho de quem? Porque a gente leu Efésios 2,2, se você está desobedecendo, você não está sendo filho de Deus. Então a gente precisa trazer a memória e permanecer crendo, confiando e acreditando que Deus jamais irá nos desamparar. Deus nunca vai nos abandonar. Sabe por quê? Abra sua Bíblia, Mateus 28, 20. É o último capítulo de Mateus e o último versículo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que ele está fazendo? Ele está ensinando a obedecer, porque ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. A maior prova que a gente pode mostrar de amor com Deus é obedecendo. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não falou algum, ele falou todos. Então não é quando você tem uma dificuldade que você está falando que Deus abandonou você. Não, Ele continua sendo o mesmo. Ele está com você na dificuldade, Ele está com você na alegria, todo o momento. Foi uma promessa e Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Mesmo que sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Sabe onde que eu encontro também esse momento? No Antigo Testamento. Vamos lá. Isaías 43, versículo 2. Sou apaixonado por esse versículo. Quando passares, só um minuto. Quando, aqui já está mostrando uma condição. Você vai passar por isso. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Para de ler a Bíblia e não ter nenhum efeito dentro de você. Para de falar o versículo e não ter confiança dentro de você. Para de expressar algo que dentro de você não é verdadeiro. Chega! Deus não quer mais isso. Isso mostra uma falsidade. Deus está em busca dos verdadeiros. Vamos ler o versículo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios,
eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Será que você consegue crer nesse versículo, confiar e descansar em Deus? Ou você lê a Bíblia, lê o versículo e isso não gera nenhum efeito em você? Cuidado com a letargia espiritual. Cuidado com a frieza espiritual. Por que Deus vomita o morno? Porque o morno está prestes a se tornar frio. Não tem como você viver pela metade. Deus quer algo completo. Deus quer você por inteiro. E Ele não quer só curar. Ele não quer só tratar o seu casamento, mudar. Não, Ele quer habitar. Ele quer se relacionar. Ele quer estar com você todo o tempo. E o nosso amor precisa ser inabalável. O nosso amor precisa ser inabalável. Efésios capítulo 6. Deixa eu abrir aqui que eu vou lembrar o versículo. Também é o último capítulo e o último versículo. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Incorruptível. Será que o seu amor está se corrompendo com a dificuldade? Será que o seu amor com Deus está se corrompendo pelas lutas, pelas aflições? Você não está decidindo mais amar a Deus, você não está decidindo mais confiar, porque está tudo difícil? Pregar o evangelho falso para você, pregar o evangelho que não é verdadeiro, que não é genuíno. Você está vivendo uma aparência, uma ilusão, e Deus hoje está nos desiludindo e trazendo aquilo que é verdadeiro. Sabe por quê? Apocalipse 2,4. Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O primeiro amor você não perde, você abandona. Então não adianta você ter o jargão, quando eu orava, quando eu fazia, não tem quando passado, tem que ser quando presente, agora. Não dá para viver de passado. Eu era um grande homem de Deus, eu era uma mulher. Não, você precisa ser, você precisa permanecer. Mesmo em dificuldade, mesmo em tribulação, mesmo com problema, porque Deus não é circunstancial. A gente precisa entender que a dificuldade vai trazer um crescimento, um aperfeiçoamento. A disciplina, ela é ruim, mas ela traz um sofrimento de aperfeiçoamento. Hebreus 12, 7. Precisamos aceitar a disciplina como exortação, ensinamento, correção, para ter uma transformação, para sermos transformados. Então, em nome de Jesus, abra sua mente, abra o seu coração, se posicione, dê um basta. Fale, eu não quero mais viver de aparência, eu quero ter algo genuíno, eu quero ter algo extraordinário. E para ter essa grandeza, você precisa se esforçar, mas principalmente permanecer. Porque o Evangelho não é aquele que vence, não é aquele que ganha, é aquele que permanece. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé. Ele permaneceu, ele foi fiel. Então, em nome de Jesus, aceite essa palavra, abra o seu coração, para você não ser mais a mesma pessoa. Todo dia nós temos a oportunidade de sermos melhores do que a gente foi ontem, melhor do que eu fui daqui, do que se foi 10 minutos. A nossa renovação tem que ser uma permissão de Deus, tem que ser a vontade de Deus.
E a gente não pode se esquecer que Deus continua sendo o mesmo, que Ele não nos abandona e que Ele está conosco. Então cuidado com esses 3 ventos. Um vento contrário, uma calmaria falsa, uma calmaria que não é de Deus, e esse tufão que pode mudar a sua situação, fazer você perder aquilo que não deve perder. Então não perca mais tempo. Não perca mais tempo com coisas fúteis, com desespero, com ansiedade, com dúvida. Não é à toa que Jesus disse: se não duvidares no seu coração. Primeiro você tem que crer, mas permanecer crendo, porque se você crê e deixa de permanecer e duvida, você não vai ter o êxito da fé. Você não vai conseguir concluir aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, porque você desistiu, porque você abriu mão, porque você não quis mais, você duvidou. Tem muita gente com fé, mas sem coragem. Não adianta você ter fé, mas não ter coragem de entregar, de permanecer, de mudar e de confiar. A etimologia da palavra fé vem de confiança. Como que você diz ter fé se você não confia? Como você diz ter fé se você não acredita? Então não dá mais para viver essa aparência. Deus quer colocar algo genuíno, Deus quer colocar algo tremendo, algo grande dentro de você. Mas não são quaisquer frutos, são frutos permanentes. A permanência é o que agrada a Deus. A permanência é o que mostra a diferença de quem nós somos. Não dá para viver de passado. Não dá para viver de passado. O passado Deus coloca no mar de esquecimento. A gente tem que viver o hoje, assim como o nosso pastor nos ensina. O seu futuro é construído no seu presente. Você tomando uma decisão hoje, você se posicionando de aceitar a Cristo, de se reconciliar e de estabelecer as promessas que Deus colocou na sua vida, por aquilo que você tem que cumprir hoje, Deus pode mudar a sua história. E para finalizar, vamos ler Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. A gente vai ler até o 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para o outro lado da margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava. No barco havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que eu quero finalizar com esse versículo? Para trazer a memória e a esperança que a gente precisa permanecer crendo que Jesus é o mesmo, o único capaz de transformar a nossa história, o único capaz de acalmar a tempestade no casamento, na família, numa crise financeira, numa crise emocional, numa crise espiritual. Só Ele é capaz de mudar a nossa vida, só Ele é capaz de mudar a nossa história. Então, em nome de Jesus, agarre essa palavra com todas as suas forças, mas pratique, deposite no seu coração. Entenda que você precisa permanecer mesmo na dificuldade. Foi o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por isso eu clamo e oro para você agora o Salmo 92, versículo 10. Um óleo novo e um óleo revigorante. Que Deus revigore o seu entusiasmo, que Deus revigore o seu ânimo, que Deus revigore a sua alma, o seu espírito, que Deus revigore a sua fé,
para que você entenda que é necessário. O sofrimento vai aperfeiçoar você. Então, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, não desista, permaneça, seja firme, seja constante e seja abundante. Não desista por qualquer coisa. Não deixe o problema mudar você. Não deixe o problema afetar você. Suba o seu nível. Amadureça, assim como a gente leu em Efésios 4:13. Amadureça, se aperfeiçoe. Busque a estatura de Cristo para você saber lidar com todas as coisas. E essa é a palavra que Deus lança no nosso coração. Essa semente é lançada no seu terreno. E eu declaro você um terreno fértil. Um terreno fértil que vai gerar frutos permanentes. Você não vai gerar mais quaisquer frutos, serão frutos permanentes para a honra e glória do Senhor. E eu profetizo as águas se movimentando dentro de você. As águas irão se movimentar e vão tocar nas suas raízes. Eu declaro a sua raiz revigorada, sua raiz renovada, vivificada. Essas águas vão tocar em você de uma forma tão sobrenatural, que você vai crescer de forma genuína, que você vai gerar frutos permanentes para a honra e glória do Senhor. E você não vai desistir, você não vai abandonar, você não vai abrir mão. A sua esperança está em Deus, a sua fé está em Deus. Não é aonde está a sua fé, não, é onde está a sua fé. A minha fé está em Deus, a minha fé está em Jesus, a minha fé está no Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. É o que eu declaro sobre a sua vida. Dá para você cantar aquele louvor? Eu quero finalizar com esse louvor. Que esse louvor venha trazer refrigério. Que esse louvor venha trazer um estado de paz. Porque ele diz: se o mar se levanta, ele está conosco. Se o trovão, se o mar sedento ele vier, você vai voar sobre a tempestade. Você vai saber sair. Você vai saber lidar com a dificuldade. Você vai saber lidar com os problemas. Se você permanecer. Precisa estar na palavra de Deus. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. Coloque um tempo de oração, um tempo de leitura, um tempo de busca. Não estou falando muito, vai chegar no muito. Comece com um pouco. A fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser. Não quer dizer que ela tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque a sua fé precisa crescer. A sua fé precisa desenvolver. A sua vida com Deus precisa criar uma maturidade. Deus é contigo. Receba essa adoração. Receba essa palavra. E entregue ao Senhor. Confia nele. E no mais, Ele fará. Em nome de Jesus, adore o Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,
Ele tem o poder e todo o poder está sobre as suas mãos. Esse é o Deus no qual nós servimos e confiamos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que a partir de hoje, na direção que o Espírito Santo te deu, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. É o que eu declaro e profetizo sobre a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua vida. Que seja uma semana de transformação. Uma semana grandiosa. Eu quero lembrar a você que nós estamos no final dos 70 dias de oração. E nesse domingo, dia 31, será o encerramento desses 70 dias de oração. A gente não vai parar de orar. Deus vai direcionar mais alguma questão, alguma forma, algo que Ele quer que a gente faça. Mas nesse domingo, teremos 12 horas de jejum e oração. Você que pode, nós estaremos aqui na igreja orando. A igreja é grande. Teremos vários lugares, vários cômodos para você orar. Se você não puder orar o tempo todo, não tem problema. Venha o tempo que você puder. Rafael, eu não posso ainda sair de casa, estou num grupo de risco, não tem problema. Mas esteja na mesma visão, esteja nesse propósito conosco. Ore na sua casa, mande mensagem para nós, para o nosso pastor. Pastor, estou aqui orando, jejuando junto com a igreja. Nós estamos no mesmo Espírito, somos unânimes no Espírito, somos unânimes na fé. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Creia nessa palavra, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores no Senhor. Um grande beijo, um grande abraço e Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.